Sei que os visitantes já foram apresentados, mas hoje a gente tem um visitante ilustre no nosso meio. O nome dele é Bento. O Bento já fez 3 vezes o que o Vasco nunca fez. Já foi 3 vezes campeão mundial. Então, se depois do culto você quiser tirar uma foto com o Bento, Gu, você que é vascaíno, tira uma foto com o Bento. Campeão mundial de golfe. Eu nem imaginava que um brasileiro jogava golfe. Mas nós temos um brasileirinho aí, tricampeão mundial de golfe. É um dos poucos esportes que eu nem sei a regra. A maioria eu sei. Mas 4 títulos mundiais. Então, quem quiser tirar uma foto com ele aí, ele está lá na sala das criancinhas. Amém? Irmãos, que bom que nós estamos aqui nessa manhã, animados, louvando ao nosso Deus, né? E Ele merece, mas eu sinto que existe aqui uma luta espiritual. Uma luta espiritual está sendo travada aqui nesse momento. Eu ia falar isso no final, mas o Senhor me tocou para falar isso no começo. Os ruídos querem tapar os nossos ouvidos. E talvez você vai ouvir alguma coisa, vai receber alguma mensagem para te tirar daqui de dentro. Ou você vai ouvir um sussurro aí dizendo, vai lá fora, sai daqui. Então eu quero te alertar nesse momento. Já que você está aqui, não perca essa oportunidade. Não perca esse momento, não abra mão desse momento. De conhecer um pouco mais de Jesus, conhecer um pouco mais da palavra, entender um pouco mais o que Jesus quer da sua vida. Amém? Eu quero ler um texto com vocês no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler na tradução NVI. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Hoje eu quero pensar com vocês sobre o tema, o poder do nome de Jesus. O poder do nome de Jesus. Como nós lemos aqui, o nome de Jesus é o nome que está acima de todo o nome. O nome Jesus é a forma grega de expressar o nome Josué, Yeshua, que significa o Senhor é a salvação. O Senhor é a minha salvação. Ou o Senhor salva Yahvé. É fato comprovado e inquestionável que Jesus é a pessoa mais importante de toda a humanidade. É inquestionável falar isso, é totalmente seguro. Jesus nasceu, veio até aqui, morreu por nós. Ele, enquanto estava aqui, nos ensinou como ser humanos. E aí ele ressuscita, depois do sacrifício por mim e por você, e volta ao céu, e hoje está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Jesus é o centro da história. Jesus Cristo é o centro da história. Toda a história antes da sua vinda
Foi uma preparação. O Antigo Testamento aponta para Jesus. Os evangelhos contam que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Os evangelhos contam a sua história, os seus milagres. Se você for para as epístolas, elas falam dos ensinamentos de Jesus. Se você for para o Apocalipse, nos fala do dia da vitória, quando o nosso Jesus Cristo vai voltar. E Ele vai voltar para levar a sua igreja vitoriosa. Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o princípio, Ele é o fim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Não há vida se não for por meio de Jesus Cristo. Jesus é maravilhoso, é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o pão vivo que desceu do céu. Ele é a raiz de Davi, Ele é o leão de Judá, Ele é a nossa estrela da manhã. Jesus Cristo de Nazaré é o nosso Salvador. Ele é o seu Salvador. E é nesse nome que nós temos autoridade e poder para agir enquanto estamos aqui. Olha que loucura. Esse Jesus nos deu uma procuração para agir, para falar no nome dele. Então é uma responsabilidade que eu e você temos, quando nós estamos agindo em nome de Jesus. É tão fantástico isso, que ele diz assim: olha, em meu nome, vocês farão coisas maiores do que eu estou fazendo. Clamar pelo nome de Jesus deve ser a primeira coisa a se fazer. Muitas vezes você ouve pessoas que estão com um problema e tentam aqui, tentam ali, tentam todas as soluções possíveis, humanamente falando. Mas quando vê que não vai conseguir resolver, elas dizem, o jeito é orar. Olha que loucura. Isso é terrível. Orar, pedir ajuda do nosso Jesus, o Salvador, sempre deve ser a primeira escolha nossa. Mas nós sempre deixamos por último. Então eu quero ver com vocês 3 coisas, dentre tantas outras, mas que nós não temos tempo aqui, que nós estamos autorizados e desafiados a fazer no nome de Jesus. Amém? Quem está comigo? Amém? O vídeo está no ponto aí? A primeira coisa é que somente no nome de Jesus há poder para curar. Se você estiver contando o tempo aí da mensagem, você tira o tempo do vídeo da minha conta, tá? Porque aqui agora eu quero fazer uma propaganda a essa série. Quem aqui gosta de série? Todo mundo gosta de série, a maioria, 90%. Quem aqui já assistiu The Chosen? Muitos não assistiram. Então eu quero deixar aqui um pedacinho. Se você tem vontade de conhecer um pouquinho mais de Jesus, essa é uma série que você pode assistir com a sua família, tranquilamente. Não é aquela que você fica ali com controle. Opa, peraí, as crianças não podem ver isso. Não tem nada disso. Você pode assistir 100% tranquilo. Se for fazer a pipoca, você pode ir na cozinha e deixar as crianças continuar assistindo, que não tem problema. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais de Jesus Cristo, anota esse nome aí no seu celular, The Chosen, e invista, não é gastar não, invista tempo para assistir essa série. Tem no Netflix, tem um aplicativo também, você pode assistir. Então, o primeiro tópico da mensagem de hoje é somente no nome de Jesus que há poder para curar. Olha lá, Vitória.
Amém? Para quem não conhece a história, vamos lá. Quem conhece, vamos contar. Há quantos anos esse homem estava ali, na beira do tanque? Quantos? Quantos anos? 18 anos? 28 anos? 38 anos. Há 38 anos, aquele homem estava ali no tanque. E o que acontecia? Por que ele estava ali? De tempo em tempo, um anjo descia, tocava a água do tanque de Betesda, e a primeira pessoa que entrasse na água era curada. Mas esse homem estava ali, quando o anjo descia e agitava as águas, alguém entrava na frente dele, porque cada um estava preocupado consigo mesmo. E agora Jesus está diante dele. E aí Jesus chega diante dele e pergunta: você quer ser curado? E o que ele fala? Ele começa a dar justificativas. Mas eu não consigo. Outros entram na minha frente. Eu não tenho ninguém que me coloque lá. E Jesus continua perguntando: você quer ser curado? E ele continua a se justificar. Até que ele diz sim. A minha pergunta para você nessa manhã é: você quer ser curado? Talvez você não tenha um problema tão grave como o dele. Mas talvez a sua alma esteja doente. Talvez a sua família esteja doente. Talvez a sua mente esteja doente. E a pergunta que Jesus faz para você nessa manhã: você quer ser curado? Então, se você quer ser curado, diga sim para Jesus. Porque o nome de Jesus, ele é poderoso para curar. E ele ensina isso aos seus discípulos. Uns estão ali anotando, outros estão vendo, vão contar para os outros o que aconteceu. E depois, com a procuração que Jesus entrega aos discípulos, o livro de Atos registra muitos milagres. E um deles com Pedro e João, de um paralítico, que todos os dias era levado para a porta do templo, para pedir esmola. Todos os dias, algumas pessoas levavam o paralítico para a porta do templo para pedir esmola. E quem está entrando ali, está passando para ir ao templo? Pedro e João. Estavam indo para orar. Quando aquele paralítico vê Pedro e João, ele diz: olha, me dê uma esmola. Pedro e João, com a procuração de Jesus, olham para aquele homem e dizem: olha para mim. O paralítico olha. E ele diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, você está curado. Levanta e anda. Mas como pode alguém mandar o outro levantar assim? Como pode um paralítico andar? Como pode uma pessoa com vício largar o vício? Como pode alguém abandonar a bebida? Como pode um câncer desaparecer? Como pode um cego ver? Como pode um surdo ouvir? Como pode um mudo falar? Como pode um laudo médico negativo se tornar favorável? Como pode uma pessoa num leito de hospital, desenganado pelos médicos, se levantar pelo poder da oração feita em nome de Jesus Cristo? O nome de Jesus Cristo é poderoso para nos curar. Para nos curar. Esses discípulos, se você for lá acompanhar em Atos, eles realizaram muitos milagres. Atos 5 relata uma coisa incrível, que as pessoas pegavam os doentes e colocavam enfileirados, para que quando Pedro passasse, a sombra de Pedro pegasse sobre os doentes, passasse sobre os doentes, e eles eram curados. Sabe por que isso acontecia? Porque Pedro entendeu que ele tinha uma procuração de Jesus Cristo para agir em nome dele.
E ele tomou posse dessa procuração. Os discípulos começaram a usar essa procuração. A segunda coisa, somente no nome de Jesus que há poder para libertação. Atos capítulo 16 vai contar que Paulo e Silas estão indo orar e no caminho eles encontram uma escrava que tinha um espírito de adivinhação. E os senhores dela, ela era escrava, ganhavam muito dinheiro com isso. E ela ficou perseguindo, a jovem continuou perseguindo Paulo e os demais que estavam com ele. E chegou um momento que Paulo fica indignado com isso. E aí Paulo diz para ela assim, olha, em nome de Jesus Cristo, espírito imundo, sai dela. E o espírito foi embora. Os senhores delas ficaram irritadíssimos. Mas Paulo agiu em nome do Senhor Jesus. Querido, hoje o inimigo trabalha diferente. Hoje o inimigo tem trabalhado diferente. Ele tem ficado quietinho, tentando tapar os nossos ouvidos, tentando desviar a nossa atenção. Como eu disse no começo, nós devemos ficar alerta. Jesus também fez isso várias vezes, libertando os cativos. Lucas 8, depois você pode ler, lá na sua casa, depois de acalmar uma tempestade, Jesus atravessa para o outro lado do mar da Galileia. E quando ele põe o pé dele em terra, um endemoniado, que nós conhecemos como um endemoniado gadareno, vai até Jesus e pergunta, o que queres comigo, Senhor? Há muito tempo aquele homem estava ali. As pessoas amarravam ele com correntes, os pés e as mãos. E é característica de um endemoniado ter força desproporcional. E ele quebrava todas as correntes. Ninguém podia detê-lo. Aquele homem vivia em sepulcros. E gritando no meio da cidade. Jesus pergunta para ele, quem é você? E ele responde, meu nome é Legião. Legião era uma corporação de 6.000 soldados romanos. Nada colocava tanto medo e terror quanto uma legião romana. Era um exército de invasão, crueldade e destruição. Por onde a legião romana passava, acabava com tudo. É um espírito como esse que está tomando posse daquele homem. E aí Jesus manda ele sair daquele homem, no nome dele mesmo. Porque é Jesus que está falando. E aí está passando uma manada de 2.000 porcos. E aí o Espírito diz, nós podemos entrar naqueles porcos? Ele diz, vai. Saiu do homem, entrou nos porcos. E os porcos se precipitaram. Morreram todos. Os que estavam ali cuidando dos porcos, correram na cidade para falar o que tinha acontecido. Todos vieram. E pediram que Jesus fosse embora da cidade. Eles não queriam Jesus, eles queriam os porcos. E Jesus, quando você não quer, Ele não te atropela. Se você nessa manhã decidir não abrir o seu coração para Jesus, Ele vai dar um passo atrás. Porque Ele não é como o inimigo que arromba tudo. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e vou cear com ele. Mas se não abrir, ele não arromba. Então, Jesus vai tirar o time de campo. Ele entra no barco para ir embora. Quando ele entra no barco e está indo embora com seus discípulos, o homem que era endemoniado vem correndo até Jesus e diz, Jesus, me deixe ir com você. Aí Jesus diz, não. Você não vai. Mas faz o seguinte, volta para a tua casa e conte tudo o que o Senhor fez por você. E conta a história
que esse homem voltou para casa e começou a dar testemunho de tudo que Jesus tinha feito por toda a cidade, por todas as cidades. Era Decápolis, um conjunto de 10 cidades. E diz a Bíblia que por causa do testemunho daquele homem, o nome de Jesus foi conhecido em toda a Decápolis. Deus não precisa de muitos, Deus precisa de um disponível. Deus precisa de um lá no seu trabalho. Deus precisa de um lá na sua escola. Deus precisa de um aonde você está, para mudar o ambiente, para mudar tudo. Porque o poder não está em nós, o poder é do nome de Jesus. Agora você precisa tomar posse da procuração. Você entrega uma procuração para um desconhecido? Quem aqui faria isso? Entregaria uma procuração para quem você não conhece? Conheceu agora ali. Você entrega? Alguém faria isso? Não, ninguém faria isso. Jesus também não faz. A procuração está à disposição de todos nós aqui. Mas nós só recebemos quando nós estamos aptos para isso. Olha o que acontecia também. Atos vai dizer que 7 homens, 7 jovens, os filhos de Seva, que era filho de um dos principais sacerdotes, começaram a querer expulsar demônios. E ele chegava e dizia assim: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, saia. E chegou um momento que um espírito imundo olhou para eles e disse: olha, conheço Jesus, conheço Paulo, mas e vocês? Quem são? Eles não tinham a procuração. E conta o texto que esse espírito endemoniado, demônio, saltou em cima dos 7 homens. Vocês lembram que eu falei força desproporcional? E arrebentou com os 7. O texto vai dizer que eles saíram dali despidos e todos eles machucados. Nós temos a procuração à nossa disposição, mas nem todos vão usá-la, vão poder usá-la. Somente aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador e querem um compromisso com Ele poderão usar essa procuração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? E terceiro e último, e talvez, e é por isso que eu vou gastar mais tempo aqui, talvez a mais importante em nossos dias. Somente pelo poder que há no nome de Jesus conseguiremos mudar a nossa mente. Ouçam o que a Bíblia diz a respeito da mente. Romanos 8:6. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão vida eterna e paz. Se você tem a sua mente controlada pelo mundo, você vai morrer espiritualmente. Mas se a sua mente for controlada pelo Espírito de Deus, você vai ter vida eterna e paz. E a vida eterna, ela começa aqui. Você já pode começar a viver a vida eterna. Você já tem esse direito dado por Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus na sua vida e diz: o Senhor é o meu Salvador, nesse momento começa a sua vida eterna. Você pode começar a viver a vida que Deus prometeu, em paz, segurança. Ah, então quer dizer que eu não vou ter problema? Vai ter. Os problemas fazem parte da vida. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas, e eu gosto desse mas, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso quer dizer que nós também podemos vencer. Nós precisamos ter a fé certa. Muitas vezes nós podemos crer certo,
mas pensar errado. Os seus pensamentos errados, os nossos pensamentos errados podem sabotar a nossa fé. Parece louco isso, mas é isso mesmo. Tem pessoas que acreditam em Jesus. Acreditam que Jesus pode curar. Acreditam que Jesus pode salvar. Oram por isso. Mas chega um momento que a sua mente começa a duvidar. E olha o que a Bíblia diz de quem duvida. Tiago 1,6. Diz que devemos pedir sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo o que faz. Querido, a nossa mente pode roubar aquilo que a nossa fé quer acrescentar na nossa vida. A nossa fé tem que ser firme, mas a nossa mente tem que ser rígida. Fazer a coisa certa do jeito errado quer dizer que está tudo errado. Eu vou dar um exemplo. Eu vou na igreja hoje e eu vou ofertar. Então, eu vou roubar um dinheiro aqui que a minha mãe deu. Ofertar na casa de Deus é certo? É? Sim. Roubar o pai e a mãe é certo? Ficou meio certo o negócio? Ficou tudo errado. A coisa certa do jeito errado, está tudo errado. Nós não podemos construir coisas novas com Deus se continuamos a prática de pecados. E muitas vezes pecados de estimação na nossa vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O novo precisa ter cheiro de novo. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Quem compra um carro novo quer cheiro de novo. Você tem um carro lá, 30 anos de uso, cheirando óleo queimado. Aí você vai lá na concessionária, compra um carro, aí você entra no carro e fala, ai, que saudade daquele cheirinho de óleo queimado. Ninguém faz isso. O novo precisa ter cheiro de novo. Só que essa mudança começa aqui na nossa mente. A ansiedade sabota o nosso presente. A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gente ora e descansa, porque a gente confia. A ansiedade, ela faz assim, ela não nos permite viver o presente. Às vezes você ganha um presente, e é por isso que se chama passado, presente, futuro. Presente é hoje. Estar vivo, estar aqui hoje, é um presente de Deus. Só que a ansiedade não nos permite viver o presente. Eu quero dar mais um exemplo, para ficar mais claro. Você faz um planejamento financeiro, para comprar um carro. Aí você junta o dinheiro da entrada, já sabe quanto vai ser a parcela, tudo, se prepara, coloca lá no orçamento, vai caber, já sei de tudo. Aí chegou o dia, você vai lá na concessionária, fica lá muitas horas, né? Porque a negociação é demorada, mas você sai com o carro no mesmo dia. 8 horas lá na concessionária, aí você pega a chave do carro, entra no carro, novinho, aí você liga o carro e está indo para casa. No caminho de casa,
Sabe o que a ansiedade faz com você? Nossa, será que eu vou dar conta de pagar? Nossa, o seguro vai aumentar. Nossa, eu vou estacionar isso lá. E se o cara abrir a porta e riscar meu carro novo? Você começa a se preocupar com coisas que talvez nem vão acontecer. O nosso Deus é um Deus que supre. O Gustavo falou aqui. Ele cuida de nós. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Todos os tesouros que as pessoas tentam aí capturar no solo, tudo que está enterrado, você sabe quem que enterrou? O nosso Deus. O seu Deus. Ele sabe onde está tudo. Ele sabe a porta que precisa ser aberta para você. Você vai aqui em vários lugares, e em muitos, principalmente no shopping, quando você se aproxima da porta, o que acontece? A porta, por quê? Porque tem um sensor de presença. E quando você se aproxima dela, ela se abre. Querido, a porta que tem para você, ela vai se abrir automaticamente se você carregar com você a presença de Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida disso. Rodrigo está aqui, eu convidei ele e a Isabela para estar aqui, e isso aconteceu comigo. Eu estava trabalhando aqui em Boca, e aí o Rodrigo pediu um telefone lá, uma indicação para renovar um banheiro, e o cara passou meu telefone, Marcelo. Só que ele estava querendo passar de um outro Marcelo, só que ele tinha 2 contatos, de 2 Marcelos no celular, e os 2 faziam banheiro. Aí eu fui lá na casa do Rodrigo, dei orçamento, tal. Depois aconteceu lá um negócio, Marcelo, parece que vai vir na minha casa pegar uma chave lá, uma amiga disse para a Isabela, Marcelo, você está vindo aqui? Eu falei, não sou eu não. Aí eu fui descobrir que o contato que passaram para o Rodrigo, estavam tentando passar o contato do outro, Marcelo. Aí eu disse para eles assim, olha, fica à vontade, parece que houve um engano. Se vocês quiserem chamar o outro Marcelo, tudo bem. Eles disseram, não, você que vai fazer. A gente gostou de você, você é um cara legal, né? E aí eu fiz o trabalho deles. Agora já surgiu um outro trabalho. E a gente está trabalhando junto na casa de um amigo deles. Olha só, isso é coincidência? Se eu quiser dizer que é coincidência, eu posso falar que é coincidência. Agora, se eu creio no poder de Jesus, se eu tenho Jesus comigo, eu não tenho dúvida de dizer, a presença de Deus abriu essa porta automaticamente. Alguns meses atrás eu estava precisando de um dinheiro extra para uma conta extra. Aí chegou num sábado lá, eu fui na conta, que aqui você recebe muito cheque, né? Aí você deposita, guarda o cheque, se tiver algum problema você está com o cheque na mão. Aí era um dia que eu resolvi fazer uma limpeza. E eu assino o cheque, né? O normal é assinar o cheque para depositar. Aí eu fui olhando os cheques assim, então, e vi que tinha um que não estava assinado. Eu falei, não, uma coisa está errada aqui. Eu sempre assino o cheque para depositar. Aí fui na conta da empresa, pela data e tal, não achei o valor na minha conta. Aí falei, devo ter depositado errado, né? Depositei na conta física. Aí fui na conta física, nada, o dinheiro não estava lá. Aí eu mandei mensagem pro dono. Aí falou, aconteceu isso e isso, tal, verifica se o dinheiro saiu da sua conta, porque não entrou na minha, se saiu da sua eu tenho que ir no banco, tal. Para resumir, na outra semana eu estava com dinheiro na minha conta, do valor do cheque, que era o valor que eu precisava, extra para pagar uma conta extra. Eu não sei o que Deus fez. Você pode estar pensando, mas você esqueceu. Talvez eu tenha esquecido. Mas havia grande chance também de eu embolar aqueles cheques ali e jogar no lixo. Mas Deus me fez ver aquele cheque. E que eu não tinha assinado. E que eu não tinha depositado ele. Deus faz. Deus faz. O poder de Jesus ainda faz em nossos dias.
A maioria de vocês aqui, ou todos, sabe que a Aira tem um chamado missionário, está lá no Texas agora, vai para a Tailândia. É o chamado que Deus tem para ela, fazer o nome de Jesus conhecido em outras nações. E sabe, querido, às vezes, a mente quer me roubar a alegria de ter uma filha no chamado missionário. Porque a mente começa a falar assim, ela vai viajar e vai ser caro isso. Você vai ter que pagar. A mente fica querendo roubar o meu presente. Mas eu tenho aprendido, cada dia mais, que se o Senhor chama, Ele envia. Ele cuida. E Ele cuida de você. Deus tem um chamado para cada um de nós aqui. Você não precisa ir na Tailândia. Você pode ser lá no seu trabalho missionário. Lá na sua casa, na sua família. Amanhã, ou hoje ainda, você pode começar o seu ministério missionário. Deus cuida. Deus é Pai. Eu estou há 7 anos sem ir na casa do meu pai. 7 anos. Mas sabe, quando eu chegar lá, eu sei que eu posso sentar no sofá. Eu sei que eu posso abrir a geladeira e pegar o que tiver lá para comer. Sabe por quê? Porque é a casa do meu pai. É a casa do meu pai. Se você está precisando de algo, peça para o seu pai. Peça para o seu pai. Aí você deve estar se perguntando assim, mas eu estou passando um perrengue aqui, não estou conseguindo, eu não estou sendo suprido desse jeito aí não. E a Bíblia tem resposta para isso. Gálatas 4:1 diz assim, digo porém que, presta atenção, digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja o dono de tudo. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Que enquanto não tivermos maturidade, nós não vamos usufruir da nossa herança. A gente vai ter um salário mínimo e nada mais, porque é isso que os tutores fazem com os menores. Eles dizem, você vai ter essa merrequinha para cuidar aí, porque eu estou administrando o seu dinheiro. Enquanto você não tiver maturidade, você não vai poder usufruir da herança que Deus tem para você. Para acessar a herança do Pai, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, nós precisamos ser responsáveis. A gente precisa ter intimidade com o Pai, relacionamento com o Pai. Sabe outro problema, por que a gente não usufrui das bênçãos do Senhor? A nossa mente nos leva a só ver problema. Problema. O camarada quer viver milagre, mas só fala de problema. O camarada quer ver bênção, mas só vê o caos na televisão. Só divulga o caos. Tiago 4 vai dizer que a gente não recebe porque a gente pede mal, a gente pede errado. Se o seu filho te pedir algo e você sabe que vai fazer mal para ele, não vai ser bom, você vai dar? Vai dar, Sidney? Não. A gente não dá. Ah, mas se a criança sentar no chão, fizer birra, começar a chorar, você vai dar? Tem pai que dá. Tem pai que dá. Tem pai que o filho começa a chorar, já entrega lá o iPad e ele tem acesso e essa molecada aprende assim. Parece que já vem com chip e começa a ver coisa que não pode. Daqui a pouco você começa a ouvir dentro de casa coisa que você não fala, seu marido não fala de onde essa criança está tirando isso. Tome cuidado. Tome cuidado. Mas o nosso Deus não entrega nada por birra, desobediência, malcriação. Se você não for um bom filho, Ele vai continuar cuidando de você, mas Ele só vai te dar o salário mínimo. Ele só vai te dar o salário mínimo. Não vai te dar nada além, porque você não tem maturidade para administrar.
Querido, a mente é um ótimo carona, mas um péssimo motorista. A mente é um ótimo carona, mas um péssimo motorista. A mente pode fazer você duvidar de algo que você jamais pensaria em duvidar. Eu não estou ainda concluindo, mas eu estou quase terminando. Vocês lembram de João Batista? João Batista, voz que clama no deserto. Vocês lembram dele? O primeiro encontro de João Batista com Jesus foi ainda quando eles estavam na barriga de suas mães. Quando eles se aproximaram, os bebês, mesmo estando na barriga, se agitaram. E diz, algo aqui vai acontecer. E aí nasceu, João Batista nasceu. E João Batista foi aquele homem que preparou o caminho para Jesus Cristo. E muitos até perguntavam assim, você é o Cristo? Ele dizia, não, depois de mim vai vir o Cristo. E olha, eu não sou nem digno de desatar a sua sandália. E aí Jesus vem. E começa a operar milagre e tal, Jesus cresce. E João Batista é preso. João Batista é preso. E olha o que a mente de João Batista fez. Fez ele duvidar que Jesus era Jesus, o Messias. O texto vai dizer assim, que João Batista envia mensageiros até Jesus para perguntar se Jesus era a pessoa que eles estavam esperando ou se eles tinham que esperar outro. E naquele momento, Jesus, a história ali vai contar que Jesus curou todos os doentes, depois de ter essa pergunta. Mensageiros chegaram lá e falaram assim, Jesus, João Batista nos mandou até aqui e mandou te perguntar se você realmente é o Cristo, ou se a gente tem que esperar outro. Aí Jesus curou a multidão. Aí ele chamou os mensageiros novamente e disse, olha, você volta até João Batista e diz o seguinte, que os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados. Eu sou Jesus, eu sou o Messias. Aí eu fiquei pensando, mas como é que pode um negócio desse ter passado pela cabeça de João Batista? Aí eu fui ler, né? E o que eu vou te falar aqui não está ali na Bíblia. Se eu falar bobeira aqui, depois o pastor Mateus vai me corrigir. Mas eu cheguei à seguinte conclusão, que João Batista, ele estava preso. Então, a perspectiva que ele tinha era daquilo, a partir daquilo que ele ouvia. Então, os seus discípulos chegavam diante de João Batista preso ali e falavam assim, ô João, é o seguinte, Jesus, cara, está andando com pecador. Sabe os traidores? Os publicanos? Cara, o cara passou lá debaixo de uma árvore lá e chamou Zaqueu, cara. O chefe dos publicanos que recolhe imposto, traidor, falou que quer comer na casa dele. Aí, outro dia, o cara chega, ô João, é o seguinte, cara. Jesus, que você falou que era o Messias, levaram a prostituta até ele lá, e pela lei de Moisés tinha que apedrejar ela. Mas aí perguntaram para Jesus o que tinha que fazer, e ele disse, ó, quem não tem pecado aí, atire a primeira pedra. E aí todo mundo foi embora. E aí Jesus olhou para ela e disse assim, ninguém te apedrejou? Vai embora. E não peques mais. Então, a mente de João Batista foi remoendo isso. Ele disse, eu estou preso, não saio daqui, esse camarada lá está andando com pecador, está liberando prostituta, esse cara aí não é Jesus não. Mas Jesus diz para ele, eu sou o Messias. E logo depois, Jesus começa a elogiar João Batista, a dizer que tudo o quanto João Batista disse no deserto era verdade. Sabe, os ruídos podem mudar, podem danificar a nossa mente.
Se os ruídos fizeram isso com João Batista, quem dirá conosco? Se você não cuidar da sua mente, nós corremos um grande risco de tropeçar. Os seus passos vão na direção dos seus pensamentos mais fortes. O que é isso? Eu fico só pensando em problema. O que você vai viver? Problema. Você quer gerar milagre na sua vida? Começa a pensar em milagre. Eu não estou falando aqui positivismo, não. É a realidade. Porque a fé não é fingir que a doença não existe. Fé não é fingir que o problema não existe. Mas a fé é acreditar que existe uma realidade acima do problema. A fé é acreditar que existe o nome poderoso de Jesus acima do problema. Eu sei que tem o problema, eu sei que tem a doença, eu sei que tem a dificuldade, mas existe algo maior do que os problemas, que é o nome de Jesus. Então, se você quer viver milagre, comece a ler sobre milagre, comece a falar sobre milagre. Se seu filho está distante de Deus, comece a declarar a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre os nossos filhos? Nossos filhos são como flechas na mão do valente. Vão chegar onde nós não chegamos. Nossos filhos são herança de Deus. Nossos filhos serão discípulos do Senhor. Nossos filhos serão profetas do Senhor. Não terei filho para vergonha nem tristeza, mas para paz e alegria. Seu casamento está com dificuldade? Comece a ler o que a Bíblia diz sobre casamento. Fé é acreditar que acima do laudo médico ainda existe uma última palavra. E essa palavra é de Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Fé é acreditar que Deus não faz só o difícil, mas Ele faz o impossível. O impossível. Jesus ressuscitou um morto de 4 dias. Lázaro ficou doente, suas irmãs mandaram chamar Jesus, mas Jesus estava ali, ocupado, teve problemas no caminho, queriam matar Jesus, apedrejar Jesus e os discípulos. Quando Jesus chega ao lugar onde Lázaro e as irmãs moravam, Lázaro estava sepultado há 4 dias. E as irmãs recebem Jesus dizendo: Senhor, se tivesse chegado antes. Aí Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Onde vocês sepultaram Lázaro? E Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e agradece a Deus porque o Pai o ouvia e grita: Lázaro, vem para fora. E um morto há 4 dias se levanta e sai andando. Jesus é poderoso para ressuscitar qualquer sonho que você deixou morrer. Ele é poderoso. Clama a mim e responder-te-ei, e farei coisas imensuráveis que você nem sabe ainda. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos decidir acreditar, irmãos. Os ruídos querem nos parar. O ruído quis parar Jesus. Nesse mesmo caso, quando eles estavam voltando, os discípulos chegaram para Jesus: nós vamos voltar, Lázaro já morreu, e a gente vai voltar pelo mesmo caminho. Eles tentaram nos apedrejar quando a gente estava vindo para cá, mas Jesus não deu ouvidos aos ruídos. Jesus é aquele que pode abrir uma porta de trabalho para você. Mas Jesus é aquele que pode te dar o documento para ficar legal nesse país. Marcelo, mas eu já estou ilegal. Quem aqui conhece alguém que já esteve ilegal nesse país e hoje tem documento? Eu conheço. Agora, eu quero te fazer uma pergunta para a gente ir para a conclusão. O que é mais fácil para Deus? O que é mais fácil para Deus? Gerar um documento nesse país para um ilegal,
ou medir quantas gotas de água há no oceano, no planeta? O que é mais fácil? O que é mais fácil? O documento é mais fácil. E sabe o que a Bíblia diz? Que o nosso Deus contou a água do oceano na concha da sua mão. Mediu o pó da terra em uma só medida. Pesou as montanhas e toda a terra do planeta em balança de precisão. Se você precisa de um milagre, quem pode te ajudar é Jesus de Nazaré. Clama a Ele. Tenha uma mente controlada pelo Espírito Santo. Enquanto o mundo fala de morte, fale de vida. O mundo fala de crise, fale de bênção. O mundo fala que o casamento é uma furada e que não dá mais. Diga que o casamento é uma bênção instituída por Deus. Nós não fomos chamados, irmãos, a igreja de Jesus Cristo não foi chamada para propagar o caos. Deixa que a mídia faz isso. Nós fomos chamados para propagar as boas novas de Jesus Cristo. Eu quero concluir e quero que chame as crianças para vir para cá. Eu quero te dizer que existe algo que pode impedir que esse poder de Jesus venha agir na sua vida e na sua família, na sua casa. Tem algo. E esse algo é você, sou eu. Nós podemos impedir o agir de Deus, porque Ele só entra onde se abre a porta. A Bíblia vai contar uma história que Jesus de Nazaré, quando ele volta à sua cidade natal, as pessoas da cidade não creram em Jesus e começaram a questionar a autoridade de Jesus. E a Bíblia vai dizer que por causa da incredulidade do povo daquela cidade, Jesus não pôde realizar grandes milagres naquela cidade. Então nessa manhã, eu quero te encorajar a sair daqui crendo no poder de Jesus. Todas as crianças fiquem com seus pais em silêncio. Eu quero que nesse momento as famílias estejam reunidas. Em silêncio, eu quero que as famílias estejam reunidas. Se você está sozinho, se achegue a alguém que você se sente mais próximo. Se você está sozinho, se achegue a alguém. Se você tem amigos, fique próximo aí deles. E eu quero te incentivar nessa manhã a crer nesse nome de Jesus poderoso. Porque só o nome de Jesus pode nos curar, pode nos ajudar a ter a mente controlada pelo Espírito de Deus. Como nós cantamos aqui, vamos cantar novamente. O nome de Jesus, ele é poder. O nome de Jesus é cura. O nome de Jesus é vida. Só o nome de Jesus nos dá a verdadeira vitória. O nome de Jesus é a nossa esperança. Vamos ficar de pé. O nome de Jesus vence a ansiedade. O nome de Jesus cura a depressão. O nome de Jesus liberta os cativos. O nome de Jesus quebra as cadeias e dissipa as trevas. O nome de Jesus, meu querido, nessa manhã, leve com você. O nome de Jesus é o nome mais
poderoso desse mundo. E eu quero que nesse momento, você aí, reunido e abraçado com a sua família, você vai declarar sobre a sua família. Você vai declarar sobre a sua família, sobre o seu amigo, sobre o seu pai, sobre a sua mãe, o nome de Jesus. Essa música diz: eu declaro o nome de Jesus. E eu quero te convocar nessa manhã a fazer isso, a declarar o nome de Jesus sobre a sua família, crendo em um milagre de restauração, milagre de libertação, milagre de cura. Eu não sei o que a sua família ou você está necessitado nesse momento, mas eu quero te dizer nessa manhã, não perca essa oportunidade de declarar Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nome mais poderoso do mundo, sobre a sua família. Em nome de Jesus, vamos fazer isso. Só quero declarar seu nome, Jesus, sobre cada mente e coração. Vai declarando aí sobre a sua família. Sei que encontro paz em tua presença. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã. Só quero declarar seu nome, Jesus. Oh, aleluia. E todo vício há de se quebrar. Declaro esperança e liberdade. Falo Jesus. Em nome de Jesus. Teu nome é Oh, poder. Senhor, Tu és Teu poder. nome é cura. Senhor, é cura. Teu nome é vida. Só o nome de Jesus nos traz vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, só quero declarar seu nome, Jesus, sobre todo medo e depressão. Oh, Senhor, liberta, Pai. Sobre a ansiedade, seus cativos, falo Jesus. Teu nome tem poder, Senhor. Teu nome é poder, teu nome é cura, teu nome é vida. Quebra as cadeias, dissipa as trevas, teu nome é poder, teu nome é cura, só teu nome é Agora que você já declarou Jesus sobre a vida da sua família, eu quero em nome de Jesus te dar a oportunidade. Se você precisa declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você precisa de uma cura física ou uma cura emocional, se você precisa do poder de Jesus sobre a sua vida, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós vamos orar por você, declarando o nome de Jesus sobre a sua vida. Não tenha vergonha. Mas se você precisa do agir poderoso do nome de Jesus na sua vida, eu quero te convidar a vir até a frente. Nós vamos cantar novamente. Eu não vou insistir. Mas se você precisa do nome poderoso de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Sobre as montanhas, sobre a escuridão, sobre as ruas da
casa, sobre a sua família. Vem aqui na frente. Enfermidades. Se você precisa de cura, se alguém na sua casa precisa de cura, de transformação, Jesus querido, Jesus poderoso, os teus filhos estão aqui pedindo um socorro que vem do alto, um socorro que só o Senhor pode dar. Tu conheces cada vida aqui, pois foi o Senhor que criou cada um deles. E o Senhor sabe exatamente o que cada um está colocando diante do Senhor nesse momento. Jesus, cura, Senhor, liberta, quebra as cadeias, dê sabedoria, dê discernimento, Pai. Nós te clamamos, nós clamamos pelo nome mais poderoso do mundo, Jesus Cristo. Vem sobre cada vida nesse momento, dando o auxílio necessário a cada um, Pai, quebrando as cadeias da depressão, quebrando as cadeias da ansiedade, Senhor, tirando qualquer ruído que possa estar atrapalhando, Deus, a busca pelo Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vem sobre nós, vem sobre a nossa vida, vem sobre a nossa família. Jesus, nós sabemos que não há vida se não for em Ti. Nós não temos outro caminho. Para onde iremos nós? Para onde iremos nós, Jesus? Porque só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós já Te agradecemos porque o Senhor tem nos ouvido nessa manhã. Amém, amém, aleluia. Vou cantar mais uma vez, só quero declarar Seu nome. Só quero declarar Seu nome, Jesus, sobre cada mente e coração, sobre cada mente e coração. Sei que encontro paz em Tua presença.